Olá, bom dia. Hoje é 30 de dezembro de 2020 e o ano praticamente acabou. Temos hoje, amanhã e já era o ano de 2020, um ano muito louco, mas um ano que ainda teve surpresas desagradáveis, né? Por exemplo, ontem subimos por um valor de mortos, né, pela Covid acima de 1.000, superando a marca de 3 meses atrás, ou seja, voltamos à marca aí de 3 meses atrás. A segunda onda do tal do corona está pegando pesado, hein? Muitos casos, nós temos aí vários hospitais que já estão aí com sua lotação máxima para casos de Covid, né, de UTI. Temos ainda mais um dia para poder fechar, né, o número de mortos do mês de dezembro, mas infelizmente já no dia 29, o mês de dezembro já havia superado, né, a marca de mortos do mês de novembro, do mês de outubro e do mês de setembro. Ou seja, estamos aí com um nível de mortalidade muito elevado nesse mês de dezembro. As promessas aí, ou expectativas, né, é de que nós vamos ter a vacina somente para o mês de fevereiro. Por exemplo, aqui, uma matéria diz assim, saúde prevê início de vacinação contra a Covid até 10 de fevereiro. Ou seja, isso daqui já foi dito uma vez, a expectativa era que começasse em dezembro. Temos duas empresas, né, que se cadastraram na Anvisa, no Ministério da Saúde, para poder participar aí do processo de imunização no Brasil. Uma é a Janssen, que é da Johnson & Johnson, e a outra é essa Coronavac aí, né, do laboratório chinês. E nenhuma das duas até agora entregou os dados da terceira fase. Ou seja, até agora, empresas que estão cadastradas para poder fazer a vacinação no Brasil não apresentaram dados conclusivos, né, de quanto foi o resultado da imunização nessa terceira fase, que é a fase mais importante, né, de dados para você poder liberar uma vacina. E estão falando sobre 10 de fevereiro, já começaram um processo de imunização, quando as empresas não entregaram nem dados de terceira fase. Nós temos, por exemplo, a Pfizer, essa sim, já fez entrega de dados de terceira fase, ainda está num processo de avaliação pela Anvisa, mas aí estava verificando também que a Anvisa mudou o seu protocolo para o caso de fazer uma imunização de urgência, né? Então veja só o que nós temos por aqui, A Anvisa altera requisitos para uso emergencial da vacina contra a Covid-19. A agência retira das exigências para a aprovação a apresentação de um cronograma para disponibilização de imunizantes no Brasil. Então foi retirado essa parte que fazia parte do protocolo, né, para poder fazer a liberação do imunizante. Outra coisa interessante é a seguinte, o Ministério diz que vacina só será comprada depois do aval da Anvisa. Ou seja, o Brasil ainda não fez a compra das vacinas. Depois que você faz a compra, você define quem vai ser o laboratório que vai fornecer o imunizante, você vai fazer a compra. Depois que você faz a compra, tem um prazo de entrega. Por exemplo, a Pfizer, em 8 países da União Europeia, ela não conseguiu cumprir o prazo de entrega. A Coronavac, que é a vacina chinesa, também não conseguiu cumprir o prazo de entrega na Turquia, né? Ou seja, o Brasil está bem atrasado aí no seu processo, enquanto a União Europeia já tem mais de 30 países, né, que estão fazendo a imunização, Estados Unidos também fazendo já o processo de imunização, o Brasil está atrasado. Por que será, né? Como sempre. Mas vamos ver o que vem por aí. A gente também não sabe muito ainda sobre essas vacinas. Enquanto a gente não sabe como é que vai ser o processo de imunização, se vai dar resultado ou não, a gente está aqui atrasado, mas vai acompanhando os outros, né, para saber o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos dessa pandemia. Está parecendo novela mexicana, não acaba nunca. Bom, quem está aqui conosco? A Viviane também está por aqui, a Ana Lúcia Linhares também, a Fran Rodrigues, a Marília Tomazini, a Aurita também conosco, a Fátima Pereira está por aqui,
A Sueli Schmitz, né? Está conosco também. Viviane também conosco. Alcirene, professor Vinícius Ribeiro, legal. Flávia Forte, Rúbia Maia, o Jay Cobra também, Dulcineia Tobias, Márcia Cristina, a Nana Berton conosco, Marli OPB. Sejam todos bem-vindos, pessoal. A Valdirene Almeida também aqui conosco, a Maria Lúcia Simões de Souza também. Quem mais está por aqui? Marília Tomazini aqui, perguntando um negócio sobre cápsula de linhaça. Deixa eu ver aqui, ó. Cápsula de óleo de linhaça, qual o melhor horário para usar? E quanto? 1000 miligramas, né? Tem que usar para ter 1000 miligramas de ômega 3 aí dessas cápsulas de linhaça. E o horário é junto com uma refeição que contenha gordura, senão não faz absorção. Quem mais está por aqui? Vamos ver. A Adriana Olivisan também conosco. TD Mendes. Quem mais aqui? A B. Helena conosco também. Sejam todos muito bem-vindos. A Andréia Moraes, Lucy Jatke também. A Kátia também conosco. Fran Rodrigues também conosco. Nossa, dizendo que ela está triste porque ontem eles perderam um excelente médico, amigo de trabalho. Poxa, Deus conforte o coração da família e também aí dos amigos, né? Deve ter sido por essa doença maldita, né? A Carla Regina conosco também. A Márcia Lolli por aqui. Marlene Morei. A Ban Saraiva conosco também. A Rosilene Claudino, nutricionista. Legal, sejam bem-vindos. Bom, hoje é o penúltimo dia do ano, está quase acabando esse ano de 2020. E, infelizmente, a gente termina o ano ainda falando sobre o tal do corona. E, pelo jeito, a gente vai ter que falar sobre ele ainda um bom tempo, né? Vocês percebem que realmente nós estamos com um número crescente aí de casos e a gente precisa se cuidar, pessoal. Vamos ter juízo agora nesse finalzinho de ano, nessa virada de ano aí. E a coisa não está fácil não, viu? Nós já estamos aí com vários locais onde está tendo lotação máxima nos seus hospitais, né? Já está faltando leito de UTI em determinadas regiões, né? Eu estava verificando uma matéria ontem. Alguns poucos estados, né, conseguiram ter aí uma redução do número de casos, né, diários e tiveram aí um alívio nas suas UTIs, né? Mas eu estava verificando, por exemplo, o Paraná. O Paraná conseguiu, né, reduzir um pouquinho agora, freou bastante, né, teve que trazer de novo aquelas restrições pesadas e eles conseguiram diminuir. Mas eles já estavam aí com 83%, né, de lotação dos leitos de UTI destinados a Covid. Ou seja, a coisa está feia, né? Aí nós temos, por exemplo, lá em Manaus, alguns hospitais que já estão com a sua lotação máxima atingida, né? E aqueles hospitais de campanhas que foram fechados, né, agora eles vão fazer falta. Pelo jeito vão fazer falta, porque estamos num caso crescente. A expectativa é para 10 de fevereiro começar o processo de imunização. Estava verificando que o Brasil, por exemplo, ele fez uma aquisição de 2,4% do número de seringas que vai ser necessário para fazer a imunização da população. 2,4% do número de seringas que nós precisamos é o que o Brasil adquiriu até agora. Ou seja, já precisava ter se precavido e era necessário já ter feito compras, né, de um volume grande de seringas. Será que o Brasil vai conseguir ter a vacina e não ter a seringa para fazer a aplicação da vacina? Será que nós vamos ter que ir na farmácia para poder comprar a nossa seringa para chegar lá num posto de saúde e aí tomar a nossa vacina? Não sei. Tem umas coisas muito estranhas que acontecem aqui, viu? Mas vamos orar aí para que tudo dê certo e que realmente as coisas se resolvam, porque o momento não é fácil e a gente precisa realmente estar bem consciente de que o vírus está circulando. Ele vai comemorar o ano novo e nós devemos ficar em casa quietinho. Bom, pelo menos o novo prefeito do Rio de Janeiro fechou toda a orla do Rio de Janeiro, né? Já é
Uma grande notícia. A Fátima Pereira disse que gostaria de conversar comigo a respeito dos exames do marido dela. Então, Fátima, estou chamando você, se prepare aí. Vamos ver o que nós temos aí no resultado dos exames do seu marido. Vamos ver se vai dar certo. Aguardando, Fátima. Não sei se vocês estão ouvindo, mas as cachorrinhas estão lá na lavanderia, as bichinhas estão desesperadas para sair. Estão só gritando e arranhando a porta lá. Ouviu voz, né? Vai dar certo, conectando. Olá! Já deu. Tudo bem, Fátima? Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. E a todos que estão assistindo, né? E eu já tô ficando figurinha carimbada aqui no Today, né, doutor Ricardo? Mas é assim, é legal, né? Ver vocês sempre por Ai. aqui. É bom saber que a gente tem um público fiel aqui no Today. E desculpa os trajes, acabei de chegar da caminhada. Ótimo. Nossa, esse é o melhor traje que tem, né? É o traje da saúde, esse daí. Esse é o melhor traje que tem. O traje Com certeza. da saúde. Eu tô acordando na faixa de 5 horas, aí 6 horas eu já acordo meu filho, doutor Ricardo, porque ele está sem trabalho, né? Eu falo, vamos embora, né? E aí eu tenho, doutor Ricardo, os exames do meu marido que ele fez, aí eu queria que você desse uma olhada, por favor. Vamos lá. Mas antes disso, posso te fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu te fazer essa pergunta. Você acha que uma pessoa que está tomando Indux, ele traz alguma alteração no humor? Indux? Olha, eu preciso dar uma olhada aqui. Eu não conheço pelo nome do produto. Tá. Eu não conheço. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Indux. Bula. Vamos ver aqui o que é esse Indux, para que ele serve. Rapidinho, tá abrindo aqui. É um medicamento destinado ao tratamento da infertilidade feminina decorrente da enovulação, né? Ou seja, para aqueles pacientes que já não conseguem ovular. Indux está somente indicado para pacientes que não ovulam e se conclui nas condições descritas, tá? Beleza. Agora vamos ver aqui nas contraindicações aqui quais são os efeitos colaterais, porque esse produto eu não conhecia. É novo para mim. Sintomas visuais, outras preocupações, Indux é utilizado em pacientes com hipertrigliceridemia, histórico familiar, né, de triglicérides alto, não é bom. Efeito na fertilidade durante o período de lactação. Reações muito comuns, aumento do tamanho dos ovários, reações não muito comuns, sintomas visuais, desconforto abdominal, náusea, vômito, sangramento uterino anormal e dor para urinar. E aquelas reações bem discretas, catarata, neurite óptica, ou seja, afeta muito a questão visual mesmo, e convulsão. Outros possíveis, né? Parestesia temporária, que afeta a parte da musculatura, tontura, ansiedade, depressão, distúrbio do humor, né? Nervosismo. Não, é porque é o meu filho que está tomando, doutor Ricardo, porque até a última vez que eu participei com você, eu te fiz a pergunta sobre um tal de stanozolol, não sei. Eu acho que é um testosterona, alguma coisa. E ele tomou para massa muscular e tal. Só que agora ele parece que toma esse Indux para chegar no eixo hormonal para reajustar, sabe? Só que eu tô achando que ele alterou muito o humor. Muito. Né? Aí ele tem até uma consulta marcada para o dia 6. Não sei, vamos ver o que o médico vai falar para ele. Mas eu falei para ele, passou esse medicamento para ele? Não foi, doutor Ricardo. Não foi. Ó, esse daqui, ele é um medicamento utilizado aqui para infertilidade feminina, né? E qual que é o propósito de um medicamento, né, para infertilidade feminina? É você justamente estimular os hormônios que estão correlacionados com o trabalho do ovário. Então, FSH e LH, né? O propósito é esse daqui, né? E aí ele está tomando na tentativa de tentar baixar a testosterona, que está muito alta agora, né?
Agora eu não sei, sabe? Ele tá falando que tem que fazer esse reajuste hormonal, entrar no eixo hormonal, mas ele vai passar pelo médico dia 5. Ele E eu precisa, falei para ele, não faz esse tipo de coisa, não. Isso é muito precisa. prejudicial. Porque veja só como é que funciona o medicamento, ó. Este medicamento ajuda o Deixa eu mudar de crescimento. posição aqui, doutor Ricardo, que já tem som aqui, Fique ó. tranquilo. Ó, este medicamento ajuda o crescimento dos óvulos e, com isso, permite que eles sejam liberados do ovário para a fecundação. A ovulação ocorre geralmente entre 6 a 12 dias após a administração de Indux. Este medicamento é contraindicado aqui. Não, aí já entra para a contraindicação. Então, veja, se nós estamos falando que de 6 a 12 dias depois, né, que a mulher faz o uso dessa medicação, ela vai entrar num processo de ovulação, ou seja, vai ter a liberação do óvulo para poder ser captado ali pelas fímbrias da tuba uterina e depois entrar dentro, né, da tuba uterina para ter o ciclo da fertilização, ele vai estimular a produção de hormônio sexual feminino. Então, parece que eu vi assim, porque ele até leu a bula, doutor Ricardo, eu vi assim que parece que ele é um remédio mais voltado para a mulher. Só para mulher, só para mulher, só para quem tem ovário. Então, Uhum. mas É eu tô achando ele muito irritado, o sabe? propósito é justamente tentar fazer o processo agora de estimular os hormônios sexuais femininos para tentar controlar a testosterona, que ele usou e ficou alto demais. Pois é. Aí é isso aí. Aqui diz que aumenta a progesterona. Bom, ele vai precisar ir no médico mesmo, não vai ter jeito não. Porque a situação dele não está muito boa não, né, com relação a isso. Um dos efeitos colaterais é a parte do humor, sim, mas fica dentro daquela parte bem rara. O que pode ter acontecido é que aquela parte bem rara, ela foi calculada e feito um cálculo estimado em cima de mulheres, né? Porque o medicamento é destinado para mulher. Agora, para um homem utilizando, pode ser que realmente dê uns efeitos colaterais meio louco aí. E eu disse para ele, a gente saiu agora para caminhar, e eu falei para ele, você deve estar tomando alguma coisa que está fazendo isso com você, porque você está muito irritado, muito nojento. Aí ele disse, será? Mas eu falei, eu creio que sim. Parece que sim mesmo, porque como é destinado para mulheres, os efeitos colaterais foram calculados em cima de mulher. A gente não sabe o que daria para um homem, né? É para estimular a liberação do óvulo para ovário. Ele não tem ovário, só a mulher que tem isso, né? Então eu acho que isso aí está alterando bastante o humor dele mesmo. Viu? Tá sim. Então, doutor Ricardo, podemos ver o exame, então? Posso só responder uma pergunta que chegou aqui, que eu achei bem legal? Por favor. A Rúbia Maia diz assim, ó, qual a diferença entre o gergelim branco e o preto? Né? Em termos de concentração de cálcio, que vai ser a principal diferença entre eles. Então, isso aqui eu acho muito legal passar para vocês, porque grande parte das mulheres, infelizmente, depois que chegam aí ao final do seu ciclo menstrual e entram no período de menopausa, elas começam a ter uma redução drástica de massa óssea. E é importante a gente observar quais são as boas fontes de cálcio. E sabemos que todo vegetal verde escuro é sim uma boa fonte de cálcio. Porém, nós temos aí também o gergelim. E ele vai ser encontrado em 3 versões. O gergelim branco sem casca, o gergelim branco com casca e o gergelim preto. Então veja as diferenças entre eles com relação à concentração de cálcio. O gergelim branco sem casca, ele tem 4 vezes mais cálcio do que o leite de vaca. Então ele é 4 vezes mais concentrado em cálcio do que o leite de vaca. O gergelim branco com casca tem 7 vezes e meia mais cálcio do que o leite de vaca. E o gergelim preto tem 10 vezes mais concentração de cálcio do que o leite de vaca. Então, a principal diferença entre eles é a concentração de cálcio, que é maior no gergelim preto do que no gergelim branco. Então, essa daí é a principal diferença, beleza? Podemos agora, Fátima, vamos lá. Então, vamos lá, então. Vamos começar, então, aqui pelo hemograma. O hemograma dele aqui, doutor Ricardo, as hemácias, deu 4,20.
Tá bom? Tá, não. Hum? Não, porque é diferente o resultado para homem e mulher, né? Mas não tá muito bom, não. O que mais? Não tá muito bom, não? Tem que estar quanto, mais ou menos? Ah, espera de 4,5 para cima, né? Deve estar 4,20, né? A hemoglobina é 13,7. Ok, tranquilo. Hematócrito, 40,1. Tá bom também. Esse volume de corpo médio aqui, que eu não sei quem entende é você, Tá, 95,5, tá bom. Esse tá bom. tá bom? Tá. Corpo médio em PG, 32,6. Também está bom. CH, corpo médio em porcentagem, 34,2. Tá bom. RDW, 13,2. Ótimo também. Tá bom? Tá bom. Agora a série branca aqui, que tá dizendo aqui, ó, leucócitos totais, 49. Tá ótimo, que seria, né, o equivalente a Não, 4,900. leucócitos, tá. É 4,900. Não, doutor, não. É leucócitos totais, Uhum. 3,800. Tá baixo, então. Tem que ser pelo menos Claro. 4,0. Então tá um pouquinho baixo. Isso está falando a respeito da parte de imunidade. Ou seja, ele está com baixa imunidade. O que mais que tem? Os neutrófilos que tá, 49. Tá, isso tá normal. É de 0 até 800. Promielócitos, 00. Mielócitos também. Metamielócitos também. Bastonetes também. E segmentados, 49. Tá normal. Basófilos, 0. Tô. Não. Isso. Não. É os segmentados que tá 49. Os eosinófilos, 2. Normal. Basófilos, 0. Linfócitos típicos, 39. Linfócito deu 39? Linfócitos típicos, Típicos. 39. Ok, não, tranquilo. É que se fosse linfócito só. Os atípicos, 00. Os monócitos, 10. Ok, tá baixo, né? Realmente ele está com a imunidade baixa. Ele vai ter que fazer aí um tratamento para aumento da imunidade dele. Está muito baixo, né? Já começou com uma alteração lá em cima, é aquilo que eu falei, ó. Se o primeiro dá certo, os outros acompanham. Quando o primeiro dá errado, vai ter alteração também na série branca. Então ele tem realmente uma alteração na série branca e tem um fator alterado também dentro da série vermelha. Um fator alterado não caracteriza processo de anemia, mas sim temos um processo aí onde a imunidade dele está baixa. E aí ele vai ter que cuidar disso. Quais são os principais fatores, Fátima, que afetam nossa imunidade? Já veio ao calhar, né? Chegando agora no final do ano, falando de coronavírus, né? Tá alto. E agora vamos pegar um exame que é a primeira vez no Today que a gente tem alguém com uma alteração na série branca, ou seja, que está com a imunidade baixa. Né? Vamos fazer uma pergunta aqui primeiro. Qual a idade dele? 63. Bom, então ele já faz parte daquele grupo chamado de risco, né, para o coronavírus. Né? Já entrou aí na fase da terceira idade e já é considerado grupo de risco. Ele tem diabetes ou hipertensão? Não. Não. Beleza, isso é ótimo. Não tem. São doenças crônicas que também colocam uma pessoa no grupo de risco ou potencializam o risco para quem já é idoso e tende a ter uma imunidade baixa. Então, veja, encontramos o nosso primeiro caso, né, de imunidade baixa aqui no Today. Vamos comentar sobre isso porque é muito importante, que vai servir para todo mundo que está assistindo, pessoal. Isso aqui vale para todo mundo. Pegue seu papelzinho e caneta aí, porque vai ter algumas coisas que vale a pena você anotar, tá? Fazer anotações, porque vamos comentar sobre imunidade agora. Bom, para avaliar a nossa imunidade, a gente tem que avaliar várias questões, Fátima. Então eu vou destacar aqui quais são as principais questões, porque aí nós estamos com um aumento do número de casos, né, e temos que realmente fazer de tudo para melhorar a nossa imunidade. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar aqui é o peso. Né? Estar acima do peso prejudica a nossa imunidade, porque nós produzimos, né, uma célula de defesa chamada linfócito T naive. O que esse linfócito T naive faz? Ele é um tipo de linfócito T, porém é chamado de virgem. A palavra naive faz referência a ser virgem.
Por quê? Ele ainda não teve um encontro com o invasor do seu organismo, esse linfócito T. Então ele é um sentinela. Ele é um sentinela. Ele vai ficar lá em cima numa torre assim, ó, só observando o que está acontecendo para poder agir no momento correto, né? Se, por exemplo, a pessoa está acima do peso, a gordura que a gente vai acumulando e vai subindo os percentuais além daquele limite estabelecido como sendo saudável, o que acontece? Essa gordura começa a gerar pontos de inflamação no nosso organismo. A gordura é um tecido inflamatório. Isso quer dizer o seguinte: se, por exemplo, eu estou acima do peso, se eu estou com muita gordura acumulada, os meus linfócitos T naive, que são, né, os nossos sentinelas, que deveriam estar lá na torre de comando, né, fazendo uma observação se tem a entrada de algum invasor, ele desce, e aí ele vai até a gordura e começa a gerar anticorpos contra a gordura. E ele deixa de ser um linfócito T naive, ou seja, ele não é mais um sentinela agora. Agora ele já está combatendo a gordura. E aí nós vamos diminuindo muitas vezes a nossa imunidade, porque os nossos sentinelas estão se ocupando em combater a gordura que nós estamos acumulando no nosso organismo. Como é que está a questão do peso dele? Não, ele é magrinho, doutor Ricardo. Ótimo. Ele tem 1,85 m, mas ele é magro. Ele não tem sobrepeso, não. Muito bom. Então, ele é bem alto, sabe? bacana. Então, aliás, os meus homens são todos altos. Ah, é? Seu filho tem que altura. O meu marido tem 1,85 m e os dois filhos têm 1,90 m. Nossa, eu tenho 1,89 m. 1,90 m, 1,95 m, por aí. É. Só eu que sou pequenininha, 1,62 m, coitadinha, nossa. Ué, mas eu tenho 1,89 m, minha esposa tem 1,58 m, né? Então, nossa, eu fico baixinha perto dele, sabe? A minha diferença então, doutor Ricardo, é maior. Ele não tem tá acima de peso, não. Legal. Do peso, então, não. Veja, só que tem muita gente que está assistindo, Fátima, a gente agora, que está acima do peso. Então, vocês, abram o olho aí, porque realmente estar acima do peso é um problema para a questão da imunidade. Vamos para o segundo aspecto importante aqui, Atividade física, né? Já vou perguntar, como é que está a atividade física dele? Não, faz não. Tá, então agora já achamos um problema. Antes ele jogava bola, sabe, doutor Ricardo? Agora nem tem jogado, né? Porque aí sai de manhã para trabalhar, só chegar tarde. Então não tem feito atividade física assim, não. E olha, separar um tempo para fazer atividade física é algo primordial, não só para a questão da imunidade, pessoal, mas para ter saúde, para ter vida, precisa da atividade física. Eu até quero. Eu estava conversando com meu filho esses dias e falando para ele, o doutor Ricardo, falei, eu vou convidar seu pai para a gente ir para academia. A gente acorda cedinho e vai, vamos ver se ele vai animar, né? Pois é, seria ótimo se ele topasse, né, fazer uma atividade física. Por quê? Vou destacar agora aqui, alguns aspectos por que a atividade física é tão importante para a construção da nossa imunidade. O primeiro aspecto correlacionado à atividade física é a melhora da circulação sanguínea. Opa, isso daí já é uma coisa bem bacana. Por quê? Eu preciso ter o sangue fluindo de maneira correta. Não posso ter barreiras, empecilhos, né, para o sangue poder fluir no meu organismo. O sangue, ele leva a vida, mas ele retira também a morte. Como assim, Ricardo? Que loucura é essa? Bom, ele leva a vida quando ele está levando água, oxigênio e nutrientes para dentro da sua célula. E ele retira a morte quando ele tira as toxinas para fazer o processo da eliminação. Deixa eu fazer um comentário com você, doutor Ricardo. Até, inclusive, você falando disso aí, agora eu lembrei. Teve uma vez que a gente estava numa semana de oração na igreja e ele passou mal. E a gente levou ele para o médico e o médico constatou, fez muitas perguntas para ele, sabe? E depois que o exame saiu, que ele fez o exame daquela troponina, ele viu que ele tinha infartado. Uau. Sabe? E ele falou, ele chama Lázaro, Lázaro, eu estou surpreso. Eu estou surpreso. Quando ele pegou o exame que ele olhou, ele falou assim, mas ele colocava a mão na cabeça e falava, não acredito nisso. Você é um cara que você não tem grupo de risco, só a sua idade. Mas aí ele fez o cateterismo, doutor Ricardo, e ele descobriu, vou falar nos meus termos, porque são termos técnicos e eu não sei. Fica tranquilo. O médico disse que ele tem uma veia torta no coração. Ok. Aí ele disse assim pra mim, o meu marido falou assim pra mim, ô Fátima, mas
Se eu infartei, se isso é sinal de infarto, então eu já infartei várias vezes. Porque da mesma forma que eu senti hoje, que eu estou sentindo, eu já senti isso várias vezes. Só que às Sabe? vezes o que acontece é que ele pode ter sentido somente a angina, mas não ter tido um infarto em outras situações. Porque assim, ó, a angina é a dor que vem antes do infarto. Então, quando você começa a sentir a dor da angina, né, uma dor no peito, um formigamento que vai acontecendo nas mãos, principalmente na mão esquerda, né, esse tipo de sintoma mostra que a pessoa está infartando, mas não que ela tenha tido um infarto. Então pode ser que muitas vezes ele já tenha tido um pré-infarto, vamos considerar dessa forma, né? Algo que veio antes ali do infarto, sintomas, mas não chegou a infartar. Porque assim, ó, cada vez que uma pessoa infarta, baseado na idade dela, ela tem um risco, né, de mortalidade. Isso aqui é interessante, ó. Por exemplo, uma pessoa jovem, antes dos seus 30 anos, se infartar, morre. Uma pessoa, depois dos 60 anos, se infartar, tem chance de vida. Ué, que loucura. Sério? Quanto mais É velho, loucura. parece, né? Muito louco, né? Mas quanto mais velho a pessoa, maior a chance de vida dela com relação ao infarto. Até uma certa idade, claro. Uma pessoa de 90 e poucos anos, aí já é diferente, porque o organismo já está muito frágil. Mas depois dos 60, você começa a ter uma chance maior de sobreviver ao infarto do que uma pessoa jovem, né? Então, coisa muda. Por quê? Porque conforme a gente vai avançando a idade, nós vamos criando um maior número de ramificações, né, dentro da nossa árvore, né, circulatória ali dentro do coração. Ou seja, eu vou criando novos vasos conforme a idade vai avançando. Então pode ser que numa pessoa idosa, a área do coração comprometida quando se tem um infarto seja pequena. Já num adulto jovem, quando ele infarta, ele não tem essas ramificações ainda. Ou seja, a área comprometida vai ser muito grande. E aí o comprometimento é tal que vem a morte, né? Então, um idoso ele tem uma chance de sobreviver ao infarto, coisa que o jovem não tem, né? Por isso que o jovem tem que se cuidar muito quando ele está com nível de triglicerídeo alto, quando ele está com nível de colesterol alto. Por quê? Porque nesse caso, se ele tiver infarto, a chance de sobreviver é mínima. É mínima. O idoso já tem essa chance. E foi o caso do teu marido, né? Ele teve essa oportunidade. Então, assim, só que ele não deve ter tido vários infartos. Por quê? Mesmo que ele tenha essas ramificações que surgem no coração, cada vez que sofre infarto, aquela área infartada, ela morre, né, do coração. Então, ela deixa de trabalhar. Por quê? O infarto geralmente faz com que não chegue sangue naquela região. Então, ele vai morrer aquela parte do coração. Então ele morre uma parte, depois ele tem um outro infarto, morre uma outra, tem um outro infarto, morre outra. O caso que está no Guinness, né, de sobrevivência de infarto é de um senhor americano que teve 7 infartos, né? Só que ele já tem mais de 70 anos, ou seja, em cada um dos infartos a área comprometida foi muito pequena. Claro que não é comum uma pessoa sobreviver a 7 infartos, no entanto que ele está no Guinness, né, como sendo uma recordista de número de infartos e, né, vivo ainda, né? Nesse caso, a gente tem que observar que provavelmente foi a angina, simplesmente a dor, né, que vem antes de infartar, mas não chegou a infartar nas outras ocasiões, nessa sim. Então isso é interessante a gente avaliar. Então, ele fala assim que o mesmo que ele sentiu no dia que a gente levou ele para o médico foi o que ele já sentiu as outras vezes. Ele fala que é um incômodo no peito. É angina, é a dor. Incômodo no peito e fala assim que a impressão que ele tinha é que a gengiva dele, assim, estava toda formigando, sabe? Mas ele não falou em questão do braço, não falou. Mas pergunta para ele depois se ele chegou a sentir, por exemplo, esses formigamentos, se ele irradiava do peito para o braço, principalmente para o braço esquerdo e tal. É a dor da angina, isso daí. Então ele teve já sintomas de infarto das outras vezes, mas provavelmente não infartou, foi só nessa que ele infartou. Então é importante para ele a atividade física, porque um dos aspectos que a atividade física faz é justamente melhorar, né, a questão da elasticidade dos nossos vasos sanguíneos, ou seja, confere mais elasticidade para o vaso. Para ele, no caso que já teve um processo de infarto, é muito importante essa elasticidade do vaso. Imagina o seguinte, se você de repente tem o sangue sendo bombeado pelo coração, ele exerce uma pressão no vaso sanguíneo. Se você tem essa capacidade de elasticidade, seu vaso sanguíneo vai simplesmente dilatar e voltar.
não é? Agora, uma pessoa, por exemplo, que é sedentária e esse vaso sanguíneo já não tem essa possibilidade de fazer o processo da dilatação e a volta, aumenta muito o risco de rompimento. E aí você pode ter, né, um infarto, onde você vai ter o rompimento do vaso sanguíneo, e aí você tem, né, toda a parte do derrame, né, que ocorre, e aí o comprometimento é maior, né? Você pode aumentar o risco de um AVC hemorrágico, né, ou até mesmo um AVC isquêmico. Então, assim, é preocupante a situação de alguém que é sedentário e já infartou. Então, ele precisa. E fazendo, claro, a atividade física, além de melhorar toda essa questão aí dos vasos sanguíneos, dessa elasticidade do vaso e da melhora do trabalho do coração, nós ainda temos a possibilidade de levar mais nutriente para as células, mais oxigênio, mais água e melhorar a nossa imunidade, né? Então isso é muito importante. O sangue precisa fluir. O médico tinha passado um remédio para ele que era para ele tomar sempre. Acho que é para que o sangue não ficasse... afinar o sangue. Para tomar sempre, só que ela não toma não, doutor Ricardo. É um anticoagulante, que geralmente o médico passa isso também. Então, assim, é muito importante a gente observar que ele é teimoso. Essa característica do seu marido eu já sei, né? Ele é teimoso. Aí, sabe, tem que ficar muito, tem que falar muito, tem que ficar, você tem que fazer isso. Não pode esquecer, você já tomou o remédio hoje e tal, entendeu? Então, fique no pé dele, se você também quer manter ele por mais tempo. Se você não quiser, deixa ele à vontade, daí ele vai cavar a própria cova. Mas é preocupante essa situação, viu? Gente, preocupante. Assim é complicado de lidar. Por quê? Mas remédio não é uma coisa, né, que a gente gostaria de tomar. Mas ele já tem uma condição específica, onde ele teve um infarto, onde ele não pode ter o sangue viscoso. Então, um aspecto importante que o médico deu para ele é justamente algo para deixar o sangue mais fluido, passar pelos vasos sanguíneos com uma facilidade maior. Só que quem melhora muito esse aspecto é a atividade física também. Então, ele precisa associar o uso da medicação com a atividade física. E ele vai reduzir e muito a chance de um novo infarto. É interessante que eu ficava, assim, nos primeiros dias, até um mês depois, doutor Ricardo, que era quando ele ainda jogava bola, eu ficava com medo, pensando, ai meu Deus, mas será que isso não é perigoso? Não, vai que é só um troço, um piripaque no meio da quadra e morre ali por causa desse problema. Mas então precisa ser feito. Precisa ser feito, mas não uma atividade física de um esforço muito intenso. Uma atividade física que respeite o limite fisiológico do organismo dele agora também. É claro que quando a gente fala de futebol, em determinados momentos, você dá alguns sprints, algumas arrancadas, e você aumenta muito o batimento cardíaco. Para alguém que já tem uma condição clínica cardiológica, talvez não seja o tipo de exercício mais indicado. Por quê? O ideal é que você mantenha um certo ritmo, uma certa frequência na atividade física para não gerar justamente essa sobrecarga de trabalho ao coração, né, em determinados momentos. No futebol é assim. No futebol tem momentos que você está andando, tem momentos que você está parado, mas tem momentos que você tem que dar um sprint. Nesse momento... Pareia muito, né? Nesse momento de sprint... Mas então o que você recomenda para ele, doutor? Olha, uma caminhada intercalando com um trotezinho, é tranquilo. A própria musculação é excelente, né? Pedalar é uma ótima opção também, né? Sempre lembrando que é para manter uma constância no ritmo. Nunca você ter uma alteração muito brusca do ritmo do exercício. Uma caminhada, por exemplo, na esteira, na academia, poderia algo mais moderado? Pode, tranquilo. E aí ele pode fazer uma caminhada até intercalando o ritmo. Um ritmo um pouquinho mais rápido, um ritmo um pouquinho mais lento. O que ele não pode é estar parado e, de repente, sair correndo, né, num sprint, né? Isso daí não é bom para o coração, para quem já tem, né, uma condição cardiológica. Mas a atividade física é ela que fortalece o músculo do coração. É ela que melhora a elasticidade do vaso sanguíneo. Então, para o caso dele, ele precisa do exercício. E ainda vai melhorar a imunidade. Um dos motivos é porque melhora a circulação do sangue. Um segundo motivo, lembra que eu falei que ia dizer 3 motivos? Um segundo motivo é porque a atividade física ajuda no controle do peso. Então, todo mundo que está acima do peso e faz atividade física tem uma chance maior de fazer o controle de peso. Então, isso é muito importante. E um terceiro motivo, e esse é o motivo que eu queria destacar com relação ao exercício físico, é o seguinte. No começo da nossa conversa, falando sobre imunidade, eu destaquei uma característica aqui do linfócito T naive, que ele ficava lá na torre de comando, lembra? Lá na torre de comando e tal.
e em determinados momentos ele descia para poder se encontrar com o invasor. E aí o linfócito T naive, ele gruda no invasor, ele cria os anticorpos, e através desse processo, ele tem condições de recrutar as outras células de defesa. Vai recrutar o eosinófilo, o neutrófilo, né, as células natural killer, ou seja, todo mundo que faz parte, né, das células brancas, né, do sistema de defesa, são recrutados pelo linfócito T naive. Agora, olha só que coisa interessante. O processo de comunicação entre o linfócito T naive com as células do sistema de defesa melhora quando eu faço atividade física. Ou seja, a resposta imunológica do nosso organismo é mais rápida para quem faz atividade física. Então, vamos pegar o caso aqui do coronavírus. Se, por exemplo, uma pessoa teve contato com o vírus, você vai ter lá os macrófagos, né? Eles chegam ali, eles tentam fazer um combate, não dá certo, aí vem o linfócito T naive. Ele está lá na torre de comando, ele desce, vem, se liga ali com o vírus, né, do coronavírus. Quando ele se liga, ele vai criar anticorpos para poder justamente avisar as outras células do sistema de defesa. Se você faz atividade física, o processo até o seu linfócito T naive se encontrar com o coronavírus e mandar a resposta, né, para todas as outras células do sistema de defesa vir e começar o combate, é melhor quando eu faço atividade física. Ou seja, quem faz atividade física tem uma chance muito menor, se tiver o contato com o vírus, de entrar num caso grave. Se você é sedentário e você entra em contato com o vírus, o tempo da sua resposta imunológica pode ser um tempo longo, que permite com que o vírus se multiplique muito, e aí quando você começa a fazer o combate, você já está num descontrole, né, do vírus dentro do organismo, e aí já partindo muitas vezes para um caso grave da doença. Então a atividade física faz toda a diferença no sistema imunológico. Ajuda no processo da construção do sistema imunológico, porque está levando nutrientes para as regiões específicas produtoras das células de sistema de defesa, levando água, oxigênio e nutrientes, e ainda melhora o controle do peso, que diminui o processo inflamatório e melhora a resposta imunológica. Então, o exercício físico é fundamental. Atividade física, então, é vida, né, doutor Ricardo? É vida. Muito, muito isso mesmo. Não tem como a gente pensar de maneira diferente. Sabe que eu digo uma coisa que é interessante, já que você falou essa do vida, né? Quando uma pessoa, por exemplo, chega para mim e diz assim, ó, eu não gosto de exercício, meu ouvido escuta outra coisa, né? Meu ouvido interpreta, eu não gosto de exercício de outra forma, né? Meu cérebro vai interpretar assim, quero morrer, né? Quero morrer. Por quê? Quando eu faço atividade física, além de melhorar o sistema imunológico, além de ajudar no controle de peso, que é algo super importante, a atividade física ainda me traz uma coisa que a gente não, né, leva em consideração muitas vezes, que é o seguinte: nosso peso corporal, ele vai modificando a quantidade de água ao longo da vida. Quando nós nascemos, Fátima, nós temos 80% do nosso peso formado por água. 80%. É muita água. Por isso que quando a gente toca lá na pele do bebê, a gente fala, nossa, que pele macia, não sei o quê, né? E depois vai crescendo. Fofinho! Porque é muita água, é muito hidratado. Então a pele é muito macia por causa da hidratação do bebê. Quando a gente chega na fase adulta, a hidratação que era 80% cai. Para os homens, ela cai a 60%. Para as mulheres, cai a 55% do peso. Ou seja, tem uma redução drástica, né, do volume de água no organismo. Quando chega na terceira idade, cai de novo. Os homens que eram 60 cai para 55, as mulheres de 55 cai para 50. O que está acontecendo? Eu estou num processo de desidratação do meu organismo conforme a idade avança. Isso quer dizer o seguinte: quanto menos água eu tenho no meu corpo, mais próximo eu estou do dia da minha morte. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Nossa, sério isso? E aí, como que a atividade física ajuda a reduzir, né, essa desidratação do organismo? Como que a atividade física ajuda a reduzir a desidratação? Nós temos vários tecidos no nosso organismo, órgãos, né? E cada um tem um percentual de água diferente. Por exemplo, quando olhamos para o nosso cérebro, 80%, 85% do cérebro é formado por água. Quando olhamos para o nosso músculo, 83% é formado por água. Quando eu olho para o meu osso, 15% é formado por água.
Quando eu olho para a gordura, 15% é formado por água. Só que olha só o que acontece. Se eu tenho muito músculo, meu nível de hidratação está lá em cima, porque o músculo tem 83% do peso formado por água. Se eu tenho pouca gordura, eu também tenho uma boa hidratação, porque a gordura é tecido que quase não tem água. Agora imagina se eu começo a fazer o contrário. Começo a diminuir o tecido hidratado e começo a aumentar o tecido de pouca hidratação. É o que vai acontecendo conforme vai avançando a idade. A gente vai perdendo músculo e vai ganhando gordura. Vai diminuindo a hidratação do organismo e vai antecipando o dia da morte. Por isso que a atividade física, ela ajuda a frear, né, esse processo de envelhecimento. Porque ela mantém o teu organismo hidratado por mais tempo, porque freia o processo de perda da musculatura. Ou seja, quem faz atividade física vive mais. Por isso que quando uma pessoa diz para mim, eu não gosto de exercício, meu cérebro interpreta aquela frase, né, quero morrer, quero morrer. Então, assim, ó, é muito importante a gente Sério, né? esses aspectos. Sim. É sério. Vamos continuar falando de imunidade aqui, ó. Porque isso aqui é bacana, você trouxe uma coisa diferente para a gente falar hoje, Fátima, com esse resultado do seu marido aí. Pois é. Outra coisa que eu queria destacar, obviamente, é o padrão de alimentação. O padrão de alimentação é muito importante. Para a construção da nossa imunidade, nós precisamos oferecer alimentos que sejam ricos em nutrientes. Quando eu faço a comparação entre um alimento integral e um alimento refinado, eles têm uma diferença brutal em termos de nutrição. Um deles enche a pança e o outro favorece a nutrição. Então é muito diferente você dizer o seguinte: eu estou alimentado e eu estou nutrido. Nutrido. Muito diferente. Alimentado é quando você enche a pança com qualquer coisa. Você não está avaliando a composição daquilo que você está comendo. Ou seja, estou, né, com o meu estômago cheio porque eu comi. Só que eu posso ter comido uma alimentação que não nutre, mas que ela só gera fontes de energia, de calorias para o meu organismo. Por isso a gente chama esses alimentos de calorias vazias. Quando eu comparo um alimento integral e refinado, é isso que nós temos. Veja só a diferença, como que é brutal a diferença do arroz integral para o arroz branco, só para a gente poder comparar. O arroz branco, ele perde 100% da fibra insolúvel. 100% da fibra insolúvel, que é aquela casca que recobre o grão, aquela pelezinha de fibra que recobre o grão. Então eu perco 100% dessa fibra. Além disso, eu tenho que avaliar outro aspecto importante, que é o seguinte: eu perco 90% das vitaminas A, E e do complexo B. Então veja, 90% de perdas. E com relação aos minerais, eu perco 80%. Então, quando eu estou comendo arroz branco, eu só estou comendo calorias. Eu não estou comendo nutrientes, só estou comendo calorias. E isso daí é algo que prejudica muito no sistema imunológico. Porque nós vamos gerar algumas condições muito ruins. Uma delas favorece o ganho de peso, prejudica a imunidade. Segundo, tenho falta de nutrientes. Meu organismo não vai funcionar da maneira correta. Isso vai fazer com que falte nutrientes importantes para a construção de células. Células tanto para fazer renovação celular, ou seja, gere envelhecimento precoce, e células para a construção do sistema imunológico. Então nós precisamos compreender que dentro da alimentação, uma atitude importante para quem ainda não tomou é a troca do alimento refinado pelo alimento integral. Isso é algo que vale muito a pena quando pensamos em fazer, né, uma nutrição correta do nosso organismo, para que ele tenha a possibilidade de produzir as células do sistema de defesa. Isso faz toda a diferença, Fátima, toda a diferença. Ainda na alimentação, só quero destacar mais um item, que esse daqui é um item que prejudica bastante a construção do sistema imunológico, que interfere no sistema imunológico, que é a presença de dois alimentos, né, que interferem, que geralmente eles acabam vindo juntos, né? O açúcar, isso daí diminui muito a nossa imunidade, e também os estimulantes. Os dois são muito ruins. O açúcar, por quê? Ele acidifica o nosso organismo e isso gera uma condição muito ruim para o funcionamento do sistema imunológico. E os estimulantes, porque eles aumentam a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. E uma das condições que interfere muito no sistema imunológico é justamente a presença de um nível de cortisol elevado na corrente sanguínea. Porque se nosso cortisol está alto,
eu vou ter um processo de deprimir o sistema imunológico. Então, além do açúcar e do estimulante prejudicar o sistema imunológico, eles ainda acabam afetando muito a parte emocional. E quando eu tenho uma piora emocional, o sistema imunológico também cai. Então, outro aspecto que eu queria destacar é a questão da gestão emocional. O controle emocional ele é muito importante para a melhora da imunidade. Quando a gente está mal emocionalmente, nós estamos mal de imunidade também. Nunca vai ter uma pessoa que está passando por ansiedade, estresse, depressão e está bem com relação ao seu sistema imunológico. Isso é impossível, porque todo mundo que está mal emocionalmente está com o cortisol lá em cima. E o cortisol deprime o sistema imunológico. Então, gerir bem o emocional também é importante. Como é que está a parte de gestão emocional do seu marido? Doutor Ricardo, aparentemente eu vejo que tá bem, mas ele, como ele é uma pessoa assim que ele é muito quieto e muito calado. Ele não é muito de expressar o que ele está sentindo, ele não é de te contar o que está acontecendo, o que está chateando ele, você entendeu? Então ele não é muito disso não, mas ele se preocupa, assim, qualquer coisa é motivo para ele se preocupar. Preocupa muito com o filho, preocupa muito com a questão de trabalho, sabe? Mas, assim, aparentemente, Certo. parece que tá tranquilo. Mas às vezes eu vejo que não. Por exemplo, a palavra preocupação, se a gente for analisar, pré-ocupação. O que quer dizer isso? Se ocupar antes da hora. Isso é uma característica de pessoas que sofrem de ansiedade, né? Onde ele está se preocupando, ou seja, se ocupando mentalmente com algumas coisas que talvez nem vão ocorrer. Então, esse é o problema das pessoas ansiosas. Elas se ocupam muito tempo no futuro, se preocupando com coisas que não vão acontecer, né? Pesquisas têm mostrado, por exemplo, que de cada 10 preocupações ou preocupações que nós temos, 9 delas não vão dar em nada. Só uma vai. Amém. Só uma. Amém. Só que como a gente não sabe qual das 10 vai ser, também não adianta ficar tentando descobrir. Tem que esperar chegar. E aí, quando chega o problema, a gente trabalha para resolver, né? Então, esse aspecto é muito importante. Só vou responder uma pergunta que chegou aqui, alguém perguntando como é que faz a questão, né, do arroz integral. Quando você vai fazer arroz integral, pessoal, em casa nós fazemos da seguinte forma. Do mesmo jeito que faz o arroz branco. A única diferença é que você vai ter que usar, né, uma xícara a mais de água, né, para fazer o arroz integral quando comparado ao arroz branco. Então, para arroz branco são 2, não é? Você coloca para fazer arroz branco. No integral vai ser 3. É isso aí. Só essa diferença. Fátima, outra pergunta importante aqui, ó, com relação à imunidade. Né? Sono. Como é que está o sono dele? Não, o sono, ele é maravilhoso de cama. Às vezes ele tá dormindo, eu tô conversando com ele, de repente eu já escuto ele roncar, sabe? Ele é o marido do Eu DVD? falo, meu pai... Oi? Ele é o marido do DVD? Isso. Deita, vira e dorme. Assim, né? sono... não, ele é ótimo para dormir. Então, assim, eu acho que deve ser mais essas questões da alimentação, doutor Ricardo, que ele gosta, ele come, e, na verdade... Ele e o meu filho mais novo, esse que eu te perguntei a respeito do Indux, eles gostam muito de açúcar. Muito. Esse meu filho, que eu acabei de te falar, eu até falei para ele, falei, olha só, assim que virar o ano, porque ele disse que quer esperar virar o ano, nós vamos fazer o detox do Dr. Ricardo, você vai acompanhar as dietas do Dr. Ricardo, porque ele come muito, doutor Ricardo. Come muito. Ele come o tempo todo e come muito errado. Muito. Tem aí algumas características. O meu filho. Então, tem algumas características que precisa ser analisado. Ó, com relação ao marido, falei ali, é DVD. É deita, vira e dorme. Sim, então, veja ele é esse aí. Esse aspecto do sono, Fátima, ele é muito importante. Porque no primeiro tempo de sono que a gente constrói a nossa imunidade. É no momento das 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã que nós conferimos a oportunidade do nosso corpo produzir muitas células no nosso organismo. O processo de regeneração celular ocorre das 21h30 às 2 da manhã.
é o horário que a gente está liberando o hormônio do crescimento, o GH. Por isso, o sono é muito importante. E aí não é simplesmente respeitar a quantidade de horas de sono, mas respeitar também o horário de sono. Dormir o mais próximo possível das 21 horas e 30 minutos. Isso é bem importante. Bom, aí nós falamos também da questão da hidratação do organismo correlacionada à parte da musculação, né, de atividade física, que ajudava a manter o músculo. Só que beber água também é importante para o sistema imunológico, né? Então as pessoas têm que aprender a se hidratar corretamente. É claro que beber água é fundamental e ela não deve ser substituída por outros líquidos. Tem gente que bebe suco no lugar de água, bebe água de coco no lugar de água. Isso não serve para hidratar. A única coisa que hidrata tanto quanto a água são chás, mas sem açúcar, né? Teria que ser somente o chá e tem que ser chá de ervas que não sejam estimulantes. Então, por exemplo, não pode ser o chá mate, não pode ser um chá branco, um chá verde, um chá amarelo, chá preto, que são aqueles chás japoneses. Ou seja, basicamente não podem ser chás de duas plantas. A Camellia sinensis, que é a planta utilizada para fazer o chá japonês, e o Ilex paraguaiensis, que é a planta utilizada aí para fazer o chá mate, tá? Então, chás podem ser utilizados também como substituto. Se você, por exemplo, faz, agora está quente, um chá à noite e deixa ele na geladeira para tomar durante o dia, né, metade da sua necessidade de água na forma de chá gelado, sem problema nenhum. Se precisar adoçar, que seja com algum tipo de adoçante que não tenha calorias, porque se tiver calorias já não entra no padrão da água, porque a água não é calórica, né? Por isso que a água de coco não serve para promover a substituição do processo de hidratação promovido pela água. A água de coco, ela é muito interessante, mas depois da atividade física para você fazer uma reposição de eletrólitos, ou seja, de minerais no teu organismo. Aí ela entra como uma ótima opção, mas não como substituto da água, porque 200 ml de água de coco tem 40 calorias, então não é a melhor opção. Bom, pensando em imunidade, Fátima, essas são as questões que nós fazemos, né, de melhor do nosso organismo. Mas eu queria fechar essa parte de imunidade aqui falando o seguinte. Quais são os suplementos que nós podemos utilizar? Porque esses suplementos, eles são importantes no momento de pandemia, eles são importantes para quem está obeso, para quem não dorme direito, para quem não faz atividade física, para quem está com um padrão ruim de alimentação e para quem faz tudo isso também, vale a pena para dar um suporte maior para o organismo se ele precisar. Então, tome nota. Vamos lá, pessoal. Agora é hora de vocês anotarem. Ou depois vocês assistem de novo e aí, né, façam as anotações devidas. Eu vou assistir de novo e junto com ele, viu, doutor Ricardo? Beleza, tranquilo. Vou colocar ele para assistir. Ótimo. Tomara que dê certo na hora de salvar, que não dê problema nenhum, senão nós estamos lascados. Então, veja só. Fica tranquilo. Quais são os principais, né, suplementos ou complementos que nós devemos utilizar nesse momento? Vitamina C. Vou começar por essa, né? A vitamina C é um antioxidante muito importante para nós, né? Nós precisamos diariamente de 60 miligramas de vitamina C. Mas quando nós queremos potencializar a nossa imunidade, nós vamos usar uma dose mais elevada de vitamina C. A dose que eu recomendo é o seguinte: 500 miligramas de vitamina C. Não mais do que 500 miligramas. Por quê? Porque tem muita gente que vai à farmácia e na hora de comprar, o farmacêutico vai provar para você, por A mais B, que realmente vale a pena comprar de 1 grama, a de 1000 miligramas. Ele vai dizer, olha, a de 500 está R$14, né? A de 1000 está 20, a diferença é R$6. Se você for observar, você está levando o dobro da dose, né, por menos da metade, ou menos do que o dobro do valor, né? Então está compensando, né? E realmente você faz a conta, você fala, olha, compensa, vou levar, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso organismo passou de 500 miligramas, ele não aproveita. Aquilo que passa de 500 miligramas de vitamina C, ele vai ter que eliminar. Então, se você compra o de 1 grama, vale a pena financeiramente, mas não vale a pena fisiologicamente. Onde o seu organismo vai ter que eliminar esses 500 miligramas, vai passar pelos rins e aumentar a chance da formação de cálculo renal. Então, esse aspecto é muito importante. Então, não caia na lorota lá do farmacêutico se ele quiser te empurrar a de 1 grama. Compre a de 500, tá? Esse é um suplemento muito interessante, porque é um antioxidante.
vai combater a formação de radicais livres que pioram a nossa imunidade. Um segundo suplemento ou complemento interessante que a gente poderia incluir nesse processo é a questão de nós fazermos o uso da N-acetilcisteína. É a letra N, aí você faz um tracinho e escreve na frente assim, acetilcisteína, com C, tudo junto, tá? N-acetilcisteína. É um aminoácido, mas esse aminoácido ele se mostra muito interessante no processo de construção da nossa imunidade, né? A N-acetilcisteína hoje, para vocês terem uma noção, ela tem sido recomendada, o uso dela, para pessoas que sofrem de Alzheimer, porque ela ajuda também a combater muito a questão da formação de radicais livres, né, que ajuda no processo de envelhecimento cerebral. N-acetilcisteína, 500 miligramas também. Então, vitamina C de 500, a N-acetilcisteína também de 500, ok? Vamos para mais um, né? Ômega 3. O ômega 3 é muito interessante. Isso, a Roberta Richard já escreveu certinho aí, pessoal. Olha aí no chat que acabou de aparecer a maneira correta de escrever. Ó. N-acetilcisteína. Só tira o A do acisteína e junta tudo. N-acetilcisteína com C depois do acetil, tá? Então, assim, ó, é desse jeito. O ômega 3. Ômega 3, ele é muito interessante. O papel do ômega 3 é ser uma gordura que diminui os processos inflamatórios. Ou seja, se diminuir o processo inflamatório do organismo, vai favorecer a melhora da minha imunidade. Então, é muito importante. Muito importante. Aí, isso desse jeito aí, Roberta, desse jeito. Se você conseguir diminuir o processo inflamatório, você melhora a tua imunidade. Então é muito interessante isso daqui, ó. O ômega 3, ele está presente em alguns alimentos. Tem ômega 3 no peixe, né? Só que tem que ser peixe com duas características importantes, né? Tem que ser peixe de água fria e profunda. Fria e profunda. Então, por exemplo, aonde você encontra peixes com essas características bem propícias para a formação de muito ômega 3 no peixe, é, por exemplo, no mar da Noruega, né, tem muito, no Japão, né, tem muito. Então, em algumas regiões do mundo, você vai ter peixes com alta concentração de ômega 3. Em outros, nem tanto. No Brasil, por exemplo, o peixe que se apresenta com maior concentração de ômega 3 é a sardinha. A sardinha. Só que aí tem um problema em toda essa história. O peixe, ele não é congelado. O peixe, ele é somente refrigerado. O processo de refrigeração, quando você vai comprar o peixe, ele está ali sobre o gelo, ou seja, ele está em contato com o gelo, mas não tem gelo na parte superior. E tem uma luz branca, né, que fica bem em cima ali daquelas gôndolas onde ficam os peixes. Aquela luz branca, ela simula muito a luz, né, do sol e faz com que a gordura sofra processo de oxidação. Então, muitas vezes, quando você vai comprar o peixe que tinha ômega 3, essa gordura já oxidou e aí já deixou de ser ômega 3. Então, esse é um aspecto importante que deve ser considerado com relação ao peixe. Se você faz o uso de uma cápsula de ômega 3 de peixe, é diferente, porque foi extraído o ômega 3, é concentrado ali dentro da cápsula. Então, comer peixe hoje, eu não vejo como sendo uma opção para ômega 3, tá? Tem os seus problemas a carne de peixe. Um dia, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre peixe, mas a questão hoje não é destacar, né, os problemas do peixe, mas sim de que muita gente está se iludindo, comendo peixe, achando que está rico em ômega 3. Não está, por causa dos processos de oxidação que sofrem. E também porque não respeitam as características de águas profundas e gélidas, né? Desse jeito, e se o peixe não vai ter o ômega 3 que todo mundo espera. O ômega 3 está presente também na linhaça. Ela tem uma concentração interessante de ômega 3. Só que quando nós pensamos em fazer a suplementação, a melhor forma é você fazer através de cápsulas. Ali você tem uma concentração já determinada de ômega 3. E nós devemos utilizar uma dose de 1000 miligramas de ômega 3, né? Para quem não se importa em usar o óleo de peixe, pode ser o ômega 3 proveniente do peixe. Para quem já chegou num nível de não utilizar nenhum produto de origem animal, pode ser o ômega 3 de linhaça. Tanto faz nesse aspecto.
E aí, no caso, nós precisamos de 1.000 miligramas de ômega 3. É um anti-inflamatório, vale muito a pena. Principalmente para quem está acima do peso. Para quem está acima do peso, é praticamente obrigatório o uso do ômega 3 para diminuir o processo da inflamação que a gordura gera. E aí melhorar a nossa imunidade, ok? Diz que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver qual que é aqui, ó. Doutor, o acetil e tal, e a vitamina C, qual recomendado? Sempre vou fazer um mês e pausar, tá? Esses daqui que eu estou passando, vocês vão utilizar durante todo o período da pandemia. Pode utilizar. Durante todo o período não vai ter nenhum tipo de contraindicação. Depois que acabar a pandemia, aí você pode ficar com a vitamina C, por exemplo, com um uso constante de 500 miligramas, né? Mas os outros a gente pode abrir mão, né? Eu, por exemplo, não uso o N-acetilcisteína, o ômega 3 de uso contínuo. Isso aí a gente pode utilizar nesse período de pandemia, tá? Bom, e aí quero destacar mais 3 para a gente encerrar, Fátima, hoje. Eu sei que não deu tempo de olhar os outros exames, mas é que a questão da imunidade é a mais importante agora. Que se ele não cuidar da imunidade e bater de frente com o corona, quem vai vencer a batalha vai ser o corona. Então a gente precisa ajudar o teu marido a melhorar a imunidade. Agora eu fiquei preocupada com esse resultado desse exame dele. Tranca ele dentro de casa, não deixa ele sair mais. Até melhorar a imunidade. Ó, enquanto você fizer tudo, você fala assim, ó, enquanto você não estiver fazendo tudo que foi ensinado no vídeo, vou te amarrar com uma bola de ferro em casa, você vai ver. Então, assim, ó, quero destacar mais 3, só que para a gente analisar esses 3, 4 na verdade, 4, aí eu precisaria de resultado de exames sanguíneos. Não vai dar tempo da gente olhar os resultados agora, Fátima. Mas observa esses resultados se ele fez esses exames para fazer as devidas correções. 4, que você precisa olhar no resultado do exame agora, pessoal, e corrigir se estiver baixo, porque afeta muito a tua imunidade. Primeiro, vitamina D. Quem está com vitamina D baixa está com imunidade baixa, tá? Vitamina D precisa ser corrigido, tem que fazer uso de suplemento em doses altas para corrigir rápido. Quem está com a vitamina D normal, segundo uma pesquisa feita na França, tem chance menor de desenvolver a doença do coronavírus, mesmo que tenha contato com o vírus. Uau! Isso é muito legal. Então quer dizer que a vitamina D normal serve até como uma vacina, né? Funciona, entre aspas, como uma vacina. Ela não substitui a vacina que está sendo feita, hein, pessoal? É isso que eu estou dizendo. Mas ela ajuda a evitar que muitas pessoas que tiveram contato com o vírus desenvolvam doença. Muito importante isso. Segundo, vitamina B12. Muita gente está com carência de vitamina B12. E a falta de vitamina B12 afeta esse aspecto que os outros 2, né, exames bioquímicos também afetam, que é a questão de gerar anemia. Então, a anemia é um problema, porque prejudica o transporte de oxigênio e baixa muito a nossa imunidade. Pessoas anêmicas têm imunidade baixa. Então, nós precisamos observar a vitamina B12, o ferro, e aí pode ser na forma de ferro sérico ou ferritina, e o ácido fólico. Esses 4 precisam ser feitos. Vitamina D, vitamina B12, ferro e ácido fólico. Tem que suplementar esses 4 nutrientes se estiver baixo. A redução de qualquer um desses 4 compromete muito a sua imunidade. Então veja, além da vitamina C, do ômega 3, da N-acetilcisteína, se for necessário, fazer correção de vitamina D, fazer correção de vitamina B12, fazer correções de ácido fólico e fazer a correção do ferro. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza, Fátima, que ele vai melhorar a imunidade dele, né? Observando, claro, os detalhes do sono, da atividade física, do padrão de alimentação, né? Do controle emocional, todas essas outras questões, né? Somadas vão ajudar muito o seu marido a construir uma imunidade boa para esse momento perigoso, né, que nós estamos vivendo agora. Então. Pena que não vai dar pra gente ver o resto, né? Mas depois outro dia, a gente... Ano que vem, a gente vai sobre isso. Ano que vem. Aí a gente vê. Porque é pra ele levar esses resultados desses exames pro médico, sabe, doutor Ricardo? Mas como esses médicos a gente não entende muito bem a posição deles quanto a esses resultados de exames, a gente fica um pouco meio preocupada, né? Mas assim, depois a gente conversa, então. Márcia Loli pergunta do zinco. O zinco eu também acho interessante, Márcia. Eu destaquei aqui os que eu considero os principais que a gente precisa observar. O zinco, se tiver baixo, tem que suplementar com 15 a 20 miligramas de zinco.
ele melhora a circulação sanguínea. Então, para pessoas que já sabem que tem uma circulação sanguínea ruim, o zinco é uma opção. É que o tempo é curto, Márcia, para falar sobre todos, né? Eu tenho um curso sobre imunidade, né, para quem não sabe. E ele tem, eu acho que 10 horas, mais ou menos, 10 horas aulas. Aqui a gente conversou uns 40 minutos sobre esse assunto, né? Então lá tem 10 horas aulas falando sobre imunidade, né? E eu vou fazer propaganda, já que te perguntaram, então eu vou fazer propaganda. No link que você encontra aí na minha biografia do Instagram, né, tem um link, chama Linktree, você clica nele, ele vai abrir duas opções. Uma opção é para você poder, né, fazer o seu cadastro para participar da Semana da Nutrição Vital, que vai ser de 11 a 13 de janeiro, onde eu vou falar sobre mudança, sobre transformação, sobre como, né, você melhorar o seu estilo de vida. Então é muito bacana essa Semana da Nutrição Vital. Tem que fazer inscrição lá para a gente poder ter o contato de vocês e poder mandar para vocês, né, as informações dos horários, tudo direitinho. E também tem a opção dos cursos, onde você pode conhecer os cursos que nós temos aí online. E um deles é o curso de imunidade, que tem 10 horas aulas, tá? Então você pode clicar, conhecer, né? Não paga nada para conhecer, mas para assistir paga R$ 127, né? E eu acho um valor muito barato para um curso com tanta informação que tem. E aí espero que, se alguém tiver necessidade, que o curso possa te ajudar bastante, tá bom? Fátima, meu muito obrigado, né, por nós podermos ter conversado sobre esse assunto. Foi a primeira vez no Today que alguém apresentou os exames e que estava com a imunidade baixa. Até hoje ninguém, né, estava com a imunidade alterada nessa conversa. Seu marido foi o primeiro. Então, quando ele assistir, ele vai perceber que realmente ele está um pouquinho fora da curva, né? Que aqui no Today, pelo menos, todo mundo estava dentro de uma imunidade correta. E aí você deu a possibilidade de a gente falar sobre algo que talvez seja a coisa mais importante para a gente conversar nesse momento de pandemia, que é sobre a nossa imunidade. Então, meu muito obrigado, Fátima, por você ter compartilhado aí um pouquinho da história do teu marido, a gente ter falado daquela questão do infarto também, que foi muito interessante a gente poder trabalhar um pouquinho sobre esse aspecto. Eu que agradeço. Nossa, imagina. Aí o ano que vem a gente tá junto. Nós estaremos juntos aí. Aí depois a gente vê o restante desses exames, porque realmente agora eu fiquei preocupado, doutor Ricardo. Já começou mal. Pois é. Na primeira página, né? Ficamos só na primeira. Não passou nem na primeira página. Né? Mas a gente conversa depois sobre as outras coisas. Mas é que nesse momento, Fátima, por exemplo, se ele tiver com colesterol alto, se ele tiver com glicose alta, isso não mata da noite pro dia. Só que esse vírus mata. Esse vírus mata. Então, a maior preocupação que todos nós devemos ter nesse momento não é com triglicerídeo, com colesterol alto, com a glicose alterada, é com a nossa imunidade. Não, acho que até aqui para todos nós. O colesterol dele, o LDL, deu 93, então acho que não é. Não. Mas tá tranquilo. A gente vai conversar, é legal conversar sobre o caso dele, porque ele já teve infarto. Então, assim, por ter tido infarto, a gente tem que observar... É preocupante. Mas tem que olhar com um olho mais clínico, né? O resultado dos exames. E a gente vai conversar sobre isso depois. Legal. Muito bom. A gente conversa depois. Fátima, doutor Ricardo, muito obrigada, viu? Para mim, 2020 foi um ano, assim, que houve muita coisa ruim, mas muita coisa boa. E uma delas foi você nos dando esse suporte, porque talvez se não fosse a pandemia a gente não ia conseguir isso. A pandemia me trouxe essa oportunidade também de estar criando, né, esses canais de comunicação com vocês, né? Eu não tinha esses canais de comunicação praticamente sendo utilizados, né? Eu tinha, sim, minhas redes sociais, mas elas viviam paradas, sem nada, né? Sim. O meu YouTube, no começo do ano, tinha um vídeo só. Um vídeo falando sobre leite. Eu tinha cabelo na época ainda, e ele tinha umas 60 mil visualizações, mas era um vídeo. Agora tem um monte de vídeo, porque todo o Today vai para o YouTube também. Muito bom, muito então, bom. Assim, a pandemia deu essa possibilidade de a gente criar esse canal de comunicação. Eu tenho gostado muito de fazer esse trabalho, tem sido muito bacana. E eu espero que realmente nós estejamos contribuindo com a saúde de vocês e vamos continuar com certeza. Não com só certeza. Today, saúde em pau, mais coisa que vem por aí ainda. Eu acho que com certeza você, doutor Ricardo, foi a providência que Deus colocou para nós. Amém. Você não tem ideia, talvez você não tenha ideia do que você tem feito, mas a gente tem. Bom, eu tenho buscado me doar nesse momento aqui para vocês, né? E eu espero que surta resultado, né? Que a gente possa colher os frutos disso.
E aí, Com pessoal, certeza já tem surtido. quem teve mudanças, né, ouvindo todas essas informações, compartilha com a gente. Essas histórias são importantes, né, para dar esse feedback, esse retorno. Isso é muito legal, tá bom? Um bom dia para vocês, né? Obrigadão, doutor Ricardo. Bom dia a todos. Nessas últimas horas de 2000. Tenha um feliz ano novo, todos vocês. Você, doutor Ricardo, sua família. Muito obrigado. Está acabando. Muito obrigada. 2020, a gente já está assim para ele já, né? Foi embora. Uhum. Obrigada, doutor. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Um abraço.